Graça e paz, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, mais um dia fazer uma reflexão da Bíblia. Nós estamos estudando o Velho Testamento, um dia um novo. Então a gente, hoje vamos no Velho, da próxima vez, se Deus abençoar, nós vamos falar no Novo. Seguindo, né? Da última vez que a gente falou de Davi coroado rei, não é isso? Hoje nós vamos falar da conquista de Jerusalém. 2 Samuel, de 5 a 12, né? Mas de 6 em diante, leia aí, 6 a 9. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro, que ficava no lado leste da cidade, até o palácio. Amém. Para realizarmos alguma coisa, é necessário, antes, né, primeiramente, fazer alguma coisa que dá sustentação ao nosso projeto, né, a base. Isso é necessário. E Davi, nós vamos falar de Davi conquistou Jerusalém, justamente isso. Ele foi coroado rei, né, por todo Israel, e a primeira empreitada militar dele foi conseguir uma capital para Jerusalém, para Israel. E essa capital que ele escolheu era Jerusalém. Então qualquer coisa que nós vamos fazer, precisamos ter um acordo. É como se fosse construir uma casa. Quando ele vai construir uma casa, qual a primeira parte que a gente faz? O alicerce, a fundação. Então, depois disso, né, faz isso. Vai construir uma casa, primeiro você tem que ter o lote. Depois, fazer o alicerce. Tem que ter uma base. Você vai construir na casa dos outros, né? Vai construir sem alicerce. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos... o tema da nossa homilia é a conquista de Jerusalém. E nós vamos ter que fazer um estudo aí da história para a gente entender um pouco por que Jerusalém, né? É um estudo meio longo da introdução, eu vou procurar ser mais breve. Vamos lá. Na época de Abraão estava lá já em Canaã e apareceu Matusalém, que era um sacerdote de Salém. E ele deu 10% dos despojos que ele tinha, aquilo que ele ganhava em guerra, ele deu para o sacerdote Matusalém. E ele era rei de Salém. Salém é Jerusalém. Então o primeiro contato que nós temos com Jerusalém aí, em Abraão. Aí vai o povo hebreu, né? Os israelitas vão... depois dos patriarcas, José, vão para o Egito, fica lá 400 anos, 40 anos no deserto e volta para Canaã. Ao que voltar, Moisés não entra na terra. E ele vai entrar na terra com Josué, que era o seu auxiliar, e por meios de guerras e batalhas que eles iam conquistar a terra. Então, quando Josué chegou em Canaã, ele fez a paz com Gibeon, a cidade de Gibeon. E juntaram 5 reis e ficaram muito contrariados com essa aliança e atacaram Gibeon. E o líder desses 5 reis que atacaram Gibeon, porque fizeram a paz com Israel, era o rei de Jerusalém. Então, depois que voltou do Egito e passou pelo deserto, a saudação do pessoal de Jerusalém foi isso: atacar um amigo de Israel. E com o decorrer, há várias batalhas em que Israel tenta tomar Jerusalém e ela fica na mão dos amorreus, né? Não,
dos Jebuseus, uma tribo cananeia. Nós vamos ver isso. Então, o nome de Jerusalém, você vai ver no decorrer, chamava Jebus, dos Jebuseus. E então, no tempo de Josué, houve guerra, Josué tomou a Jerusalém, mas depois passou do nome ser de Israel. A gente vai ver isso no decorrer, que vai acontecer muito isso antes de existir, né, antes da ação de Davi. O que acontece é que Josué, o livro de Josué é um livro que fala da distribuição das terras para as tribos. E por sorte, Jerusalém caiu para as tribos de Benjamim. Porque Jerusalém, ela fica entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, ao sul, que era a tribo de Davi mesmo. E vai falar, em Josué mesmo, vai falar que Jerusalém, que os benjamitas, pessoal, não conseguiram dominar totalmente Jerusalém, conviveram com os jebuseus, os benjamitas. Aí nós vamos lá para Juízes. Juízes é aquele período antes dos reis. Depois Josué não tinha rei, não tinha liderança, era liderança separada, né? Que era alguns líderes, Sansão, Gideão, eram alguns líderes de Israel. E vai falar, né, que Jerusalém estava na região dos e que a tribo de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, né? A tribo de Benjamim não expulsou ele, nem a tribo de Judá conseguiram expulsar os jebuseus, que era Jerusalém, e era chamada também Fortaleza de Sião. Jerusalém. Fortaleza de Sião por quê? Porque Jerusalém fica na montanha Sião, no monte Sião, né? Então era um lugar estratégico. Então Davi tinha uma visão, era um visionário, extremamente inteligente, não pode negar isso. Ele viu Jerusalém e falou: vou reconquistá-la, aí vai ser a capital, né? Acontece que quando Davi mata Golias, ele pega a cabeça de Golias e vai levar para mostrar para o rei, ele vai para Jerusalém levar. Então a gente crê que quando ele matou Golias, ela estivesse na posse de Israel. Mas com o decorrer, até ele foi rei aos 30 anos, fugindo desde que ele matou Golias, ele ficou fugindo de Saul. Então provavelmente nesse período Jerusalém deve ter voltado para os jebuseus. Então Davi assume o reinado de todo Israel, já não é mais só da tribo de Judá. Então ele resolve conquistar Jerusalém, e Jerusalém está na mão dos jebuseus. Bom, agora nós vamos ao texto, né? Nós fizemos uma introdução, nós vamos ao texto que a gente leu. Davi tinha uma noção do que era sagrado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lê para mim, Fernando, está aí, 1 Samuel 11, 13, 14. Lê. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Amém. Então o que Deus pede? Deus fala para Saul: você não serve, você foi rejeitado. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Davi errou muito. A gente vai seguir estudando a vida dele, vai ver que ele errou muito. Mas a noção que ele tinha da nação de Israel, do que era sagrado, era uma coisa extraordinária, né? Então quando ele pensou em Jerusalém, ele pensou em Jerusalém não como só a capital terrena, estratégia militar e tudo, mas como o templo sagrado em Jerusalém. E nós vamos ver ao decorrer da história de Israel que Jerusalém foi a cidade sagrada. Nós vamos ver que no tempo de Jesus, na Páscoa, Jesus descia para Jerusalém, subia para Jerusalém. Você sempre sobe para Jerusalém, de qualquer lugar que você tem em Israel, porque ela fica no Monte Sião, ela é sempre no alto. Então todo mundo na Páscoa subia para Jerusalém. Então sempre foi cidade santa para Israel. E Davi foi o que conseguiu transferir essa noção de ser cidade santa e capital de Israel. Então ela tem essa virtude. Na história que nós estamos lendo, os jebuseus, quando Davi falou assim: eu vou atacar Jerusalém, os jebuseus souberam, eles riram. Por que eles riram? Primeiro,
a cidade de Jerusalém era fortificada com muros muito fortes. E o exército dos jebuseus era muito mais forte que o de Israel. E o rei dos jebuseus, né, ele vai fazer uma crítica a Davi. Ele falou assim: os cegos e aleijados conseguem expulsar vocês. Eu não tenho o menor medo de vocês. E aquilo irritou muito Davi. E Davi chamou seus soldados e falou assim: aqueles cegos e aleijados, falou desse jeito, que eu os odeio, eu vou eliminá-los. Era um homem de guerra. E o que Davi fez? Ele fez uma estratégia. Olha como Deus dá inteligência. Ele foi pelo canal de água. Quem vê filmagem em Israel, quando tem tempo eu vejo, muito. Então mostra o canal, que é um canal estreito, passa uma pessoa, se duas assim não tem como. E escuro, e água por baixo, mas é o canal que abastece a cidade. Como fosse uma canalização muito grande dentro de uma rocha. E ele vai com o exército por baixo dessa rocha e invade Jerusalém de surpresa. Eles não esperavam por isso, eles pensaram que ele ia entrar pelos muros, atacando os muros. E ele domina Jerusalém e se torna dono daquela terra e já institula e passa a morar ali, e ali chamava Cidade de Davi. Vamos falar todo mundo junto? Cidade de Davi. Então a Bíblia vai dizer assim: ficava cada vez mais forte, porque o Senhor era com ele. Então depois que Davi conquistou Jerusalém, ele ficava cada vez mais forte, mas se estabilizava o seu reino. Porque Davi, ele conseguiu unir todas as tribos. Coisa que foi só um período muito pequeno, só na época dele. O Senhor pegou essa tribo reunida sem conflito, só na época de Davi e Salomão, seu filho. Já o neto já houve já houve uma divisão em Reino do Norte e Reino do Sul. E esse versículo eu deixei que faz parte do texto nosso que a gente está lendo, que a gente não li, deixei para ler. E no final ele vai dizer sobre a conquista dele. Muito bom. Lê, Fernando. 2 Coríntios 5,12. 2 Samuel. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Amém. Maravilhoso. Sensacional, esplêndido. Tinha que fazer assim, eu quero fazer uma filmagem assim, olha que parecer um texto assim, parecer umas luzinhas assim. Esse texto fala tudo. Ele diz assim: e Davi entendeu. É o que falta, entendimento para as pessoas. Falta entendimento para nós muitas vezes. Entendeu que o Senhor havia confirmado como rei de Israel. Aí depois que conquistou Jerusalém, e o rei Irão de Tiro foi levar madeira, pedreiro, carpinteiro para ajudar a construir o templo, e que tudo dava certo, que ele entendeu que realmente ele era rei. Pelo respeito que as pessoas tinham dele, das nações vizinhas, e pelo povo de Israel, e como as coisas dando certo. Eu agora sou o rei de Israel, eu tenho uma nação, e eu ainda vou construir o templo aqui, que era o plano dele a vida inteira. E ele vai dizer assim: por amor do seu povo estava fazendo o meu reino progredir. Maravilhoso. Ele diz assim: por amor de Israel, por amor do seu povo, ele está fazendo o meu reino progredir. Eu estou sendo abençoado, eu estou está havendo um progresso no meu reino, por amor a Israel, não por mim. Deus está me usando para abençoar a nação de Israel. Essa noção de você ser bênção, para você abençoar as pessoas. Deus me deu um bom emprego, ótimo, então aproveita e ajuda os seus parentes que estão com dificuldade.
Ah, Deus me deu capacidade para isso, ótimo, ajuda, eu sou inteligente, eu aprendo tudo fácil, então aproveita essa inteligência e ajuda o seu colega lá no colégio, tem dificuldade com matemática, com análise sintática, essas coisas todas. É você receber uma bênção e saber, Deus me abençoou para que eu possa o quê? Abençoar as pessoas. Esse era um Davi que não pensava em si, mas pensava na nação de Israel. Ele sendo perseguido por Saul, ele defendia as fronteiras de Israel. Ele não pensava só em fugir, só em se defender. Ele pensava na nação. Esse foi o homem que Deus escolheu. Em João 8:38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio para receber glória, nem o reino do mundo, nem nada, que nós vamos falar sobre o reino de Deus, terça-feira, Deus abençoar. Então, Jesus veio para fazer a vontade de Deus, e essa vontade era cruel para ele, porque ele deixou o céu, se fez homem e morreu numa cruz. Então ele não veio, para agradar a si, como Davi disse, eu não vivo, eu estou sendo abençoado para poder abençoar. E uma coisa que é muito bom deixar claro, diz que um remédio errado é pior do que não tomar remédio, já viu? É melhor você não tomar remédio. Se você fizer uma interpretação errada da Bíblia, é melhor não conhecer. Nossa, eu estou falando isso, um punhado de gente está escutando, e falo sem remorso. É bom toda vez que pregarmos sobre o Velho Testamento, irmos para o Novo, para ver o entendimento. Essa Jerusalém terrena de Israel foi conseguida através de guerra, violência e morte. Mas a Jerusalém celestial, que é no novo, que é na graça, não é através de guerra. O herói do Velho Testamento que conquistou Jerusalém foi Davi através de guerra e morte. E o nosso herói do Novo Testamento, que abriu as portas do céu para a nova Jerusalém, foi Jesus Cristo. E ele não matou, foi o contrário, ele morreu. Entenda isso. Não prega a violência em nome da Bíblia, você está equivocado. Não se defende família, não se defende religiosidade, nem moral sexual e alguma coisa pela violência. A nossa Jerusalém não é aqui. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso é difícil entender. Precisa estar falando. Abandona. Lê a Bíblia com entendimento. Nós estamos na graça. Não poderia estar falando isso. Mas se não separarmos as coisas, vocês vão pensar que eu estou defendendo que nós vamos conquistar aqui o Brasil para Deus, como Davi fez. Entrar pelos canais e matar os jebuseus. Não estou pregando isso. Nós estamos interpretando o Velho Testamento e o caráter de Davi. Lê, por favor, Hebreus 12:22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Entendeu? Mas chegastes ao monte Sião, aonde está Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O que é Jerusalém celestial? A Jerusalém do céu. E aos muitos milhares de anjos. Aonde estão os anjos? Do céu. Essa é a nova Jerusalém, comprada, que nós temos direito a ela pela fé em Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é a nova Jerusalém que nós estamos perseguindo, através do amor e não pela violência. Amém? Vou ler a conclusão. Na lei, no desejo de fazer a vontade de Deus, Davi conquistou Jerusalém para ser a capital e o lugar do templo. Na lei. Na graça, para fazer a vontade de Deus, Jesus morreu por nós para morarmos na Jerusalém celestial. Então, na lei, Davi. Na graça, Jesus. Na lei, Jerusalém
lá no Oriente Médio. Na graça, Jerusalém no céu. Não confunda. Eu tenho procurado a Jerusalém terrena, que representa o mundo, ou a celestial, que representa o sagrado? Qual Jerusalém que eu estou procurando? A Jerusalém da guerra ou a Jerusalém do amor? Vamos fazer oração todo mundo junto? Não. Deus de amor, em nome do teu Filho Jesus, obrigado por todas as bênçãos. Me ajude a fazer a tua vontade, como Davi ao conquistar Jerusalém terrena, e como a Jesus ao morrer na cruz, para eu morar na Jerusalém celestial. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe. Vou fazer uma oração final. Que Deus abençoe você. Naquilo que você estiver precisando de uma oração, de um milagre, que Deus te abençoe. Na sua família, no seu relacionamento, com seus filhos, no seu emprego, questão financeira, questão da saúde, relacionamento e tantos outros. Que Deus ouve as nossas orações e nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por nós crermos na nova Jerusalém celestial. Uma Jerusalém que é conquistada pela fé em Jesus, pela fé em Ti, Pai querido, e que é conquistada pelo amor. Senhor, obrigado por tudo. Abençoa aqueles que estão sofrendo, que precisam de um milagre, ou Senhor, em qualquer área da sua vida. Aqueles que estão com os parentes, o Senhor, nos hospitais, as famílias enlutadas, ou Senhor, as pessoas infectadas por esse vírus. Livra nós, o Senhor, o nosso país, o mundo dessa maldição. Que as pessoas tenham consciência, Senhor, de usar máscaras e se proteger. Ô Senhor, abençoa nós, o Senhor, aqueles que estão passando por problema financeiro e desemprego. Que o Senhor abre as portas, que a economia volte a funcionar, ó Senhor. Dê amor um para o outro, compara com os outros, que possamos respeitar as diferenças, Pai querido. Em nome do teu Filho Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.